Estamos de volta com a Assembleia Debate, que hoje fala sobre a situação dos hospitais e da gestão da saúde em Minas. E o secretário de Estado da Saúde, Fausto Pereira dos Santos, esteve na comissão para falar sobre a situação do setor no estado. O secretário apontou 2 problemas para a crise no setor. O governo federal não repassou todas as verbas para os estados. E o governo estadual, a partir de outubro de 2014, não transferiu nenhum recurso para as entidades de saúde. A primeira providência do novo governo está sendo normalizar esses repasses. A nossa expectativa é que mais esse mês de março e a aprovação do orçamento de 2015 permita que durante esse mês de março e início do mês de abril a gente coloque todas as contas no conjunto da normalidade. A falta de dinheiro nos últimos 4 meses de 2014 resultou em graves problemas. Apenas 2% das farmácias populares que deveriam ser implantadas saíram do papel. 156 remédios chegaram a faltar. Hoje, 38 itens ainda não estão disponíveis. E os hospitais que dependem do dinheiro do SUS amargam prejuízos. O secretário informou que novos investimentos só serão definidos depois que a Assembleia de Minas votar o orçamento do estado. Por enquanto, os programas na área da saúde serão mantidos, mas todos vão passar por uma análise para verificar a continuidade deles. Depois disso, aqueles que permanecerem serão estendidos para todo o estado. O governo também prometeu melhorar os centros de especialidades e redes regionais de saúde. Bom, acho que a reportagem mostrou que a situação está bem complicada mesmo no estado, Sim. né? E essa questão da dependência do orçamento. Os senhores acreditam que com a aprovação do orçamento isso pode melhorar realmente? Sim, Joana, eu gostaria, se me permite, só para fazer um registro que foi debatido no bloco anterior, o SUS ele é tripartite, o financiamento dele. Quem financia o SUS são os 3 entes da federação, município, estado e União. Eu acho que é preciso que a gente debruce sobre o tema, né, da gente ter um novo pacto federativo no SUS. Né? Mas se a gente recorre aí essa história recente da saúde do Estado, o Estado não investiu o que a Constituição obriga. Né? A gente tem os dados, né, uma série histórica, de que o Estado tem investido 8%, né, do seu orçamento em saúde pública, utilizando dos recursos da Copasa, dos investimentos de saneamento básico, como se fosse rúbrica da saúde. E a Constituição prega que a gente deve investir 12%, né, do orçamento, né, do Estado nos recursos de saúde. Então esse orçamento que vem agora já vem com essa obrigação constitucional, que é inédito em Minas. Né? Agora, acho que a gente precisa debruçar sobre essa questão da renegociação da dívida. Essa dívida ela advém lá antes de 88, que foram contraídas. Né? Existe um movimento muito forte para que essa dívida possa ser paga através de procedimentos do SUS, né? Para que a gente trabalhe sobre isso. Acho que a gente precisa de cobrar mais investimentos do governo federal. O governo federal também não cumpre a sua obrigação, né, de investir os 15% em saúde. Né? Isso foi tema de um grande debate aqui da Casa na última legislatura, né? A emenda 29, é isso? E a regulamentação. E a regulamentação dela. Enfim, então é preciso que a gente trabalhe sobre isso. Agora, sobre a visita do secretário, a gente se alegra, porque de uma maneira inédita ele veio aqui pessoalmente fazer a apresentação, né, da prestação de contas do quadrimestre. A gente ficou feliz aqui com a visita do Fausto e a sua equipe. É uma equipe competente, experimentada, que a gente tem certeza que vai conseguir dar uma contribuição importante. Acho que era um impedimento, como a gente viu a reportagem ali do Baleia, do Mário Pena, grandes equipamentos que guardam uma relação afetiva, que tem um alcance importante na saúde de todos os mineiros. Acho que o destravamento do orçamento, que essa semana a gente tem um acordo de votá-lo, assim como a União também já votou o seu orçamento, a gente consegue, eu acho que dar mais fluidez. Mas nunca para o debate, que a gente precisa de debruçar sobre essa renegociação das dívidas, assim como também entender esse novo modelo de saúde. Porque o que acontece? A gente não tem os papéis bem definidos na saúde. Quem é responsável pela atenção básica? Quem é responsável pelas urgências e emergências? Quem é responsável pela média e alta complexidade? Então você tem um pouco de dinheiro do Tesouro,
tem um pouco de dinheiro, né, do governo do Estado, a gente tem um pouco de dinheiro do governo federal, da União, enfim, a gente precisa de ter um redesenho melhor. Se a gente compara, por exemplo, com a educação, a gente sabe que o ensino médio é responsabilidade do Estado, né? O ensino infantil, fundamental, a cargo das prefeituras. O ensino superior a cargo da União. Então, assim, a gente precisa também de ter um modelo mais definido da responsabilidade de cada um. E eu acho que em qualquer desses modelos cabe a presença, né, o protagonismo, a contribuição assistencial dos hospitais filantrópicos que a gente tem sempre debatido aqui. Ok. Doutor Jean. Bem, eu não tenho problema nenhum em dizer das falhas do governo federal, né, históricas, em relação aos compromissos, como colocou muito bem aqui o Ricardo, em relação à saúde. Mas também, agora nós estamos votando o orçamento, e era uma dívida do Estado, a questão dos 12%. Né? É um absurdo se pensar em pegar o que gasta com o saneamento básico e colocar nos 12%. E esse foi um compromisso do nosso governador e que agora vai ser honrado. Isso vai resolver o problema? Não. A questão do financiamento, da renegociação, é outro ponto importante. Nós não podemos não só renegociar, mas emprestar dinheiro para Santas Casas em juros maiores do que empresta para outros. A própria Federa Santa coloca que o problema, o grande agravamento do problema foi há 5 anos atrás, quando os municípios e estados deixou de repassar, né? E depois piorou com a falta de repasse da União. Isso é a situação dos hospitais filantrópicos. Dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas. Uhum. Então, volto a frisar, todos têm a participação no caos que está a saúde, né? E nós temos que debater todos. Quando o Carlos coloca muito bem aqui a questão das corrupções que levam para o ralo dinheiro que deveria ser colocado na saúde, e na educação, ou tantas outras áreas que dependem, nós também temos que lembrar de Furnas, de tanto dinheiro que poderia ser colocado na educação e na saúde. Claro. Então eu também não tenho problema em lembrar isso. Claro. Eu só não quero ficar lembrando de um fator e não lembrar os outros. Eu acho que se todos juntos começarmos a discutir saúde, realmente saúde, né, nós chegaremos em um ponto comum. Né? E volto a frisar, um dos principais problemas é o subfinanciamento. Acredito sim, eu concordo, o Alisson já está ali com a tabela, que ele anda com ela e vai colocar, concordo, Alisson. Concordo muito bem, né? Não dá para a gente aceitar, eu como cirurgião, não dá para a gente aceitar o porquê quando você opera uma hérnia de um paciente, você ganha X, quando opera 2, ganha a mesma coisa, né? E muitas vezes, infelizmente, quem paga por isso é o paciente, né? Que em muitos casos nós sabemos que ele tem que se repassar de novo por anestesia, então ele acaba pagando o preço disso muitas vezes, né? É um dos principais problemas, sim, mas resolvendo esse problema não vai resolver o problema da saúde. Joanita, eu acredito o seguinte, a comissão, ela, além de ouvir, ela está se preparando para ter propostas. E a gente tem certeza que essa questão do governo federal, ele é bem imune, né, às pressões. Tanto que o BNDES empresta para o Eike Batista a 5%, e faz uma agiotagem com as Santas Casas e com os hospitais filantrópicos, emprestando a 18%, 20%. Então, além disso, nós ainda temos a questão do teto. O governo federal fala, ó, o teto é isso. Exemplo, o Hospital Dilson Godinho, em Montes Claros, ele tem expertise para operar oncologia. Mas o teto é de 44 cirurgias. Então precisa de 70. O que faz? Fica por conta do hospital? Não tem jeito. E ainda a falta de organização. Foi comprado um helicóptero para a Copa, um helicóptero maravilhoso, né, que ele custa aí em torno de R$7.000 a hora dele voada. Eu cheguei quinta-feira passada em Montes Claros e estava lá um coronel aviador que tinha pego o helicóptero aqui em Belo Horizonte, foi a João Molevade, pegou uma paciente com câncer de intestino e levou para Janaúba, no norte de Minas, onde não tem cirurgião oncológico. Passou por Ipatinga, passou por Montes Claros, quer dizer, nós vamos chamar na Comissão de Saúde a questão do SAMU para poder que organize melhor. Agora, a população ela tem que saber que quando ela faz uma radiografia de tórax, aquele hospital que fez recebe R$ 6,55 para fazer a radiografia de tórax. E que só o filme custa 14. Ainda tem que pagar o médico. Quer dizer, não dá para fazer milagre. Uma ultrassonografia obstétrica, R$ 24,20 e recebe 90 dias a 120 dias depois.
Se a pessoa precisar de suspeita de um câncer do reto, ela tem que fazer uma retoscopia, R$ 23,13. Quer dizer, ficou impossível, ultrapassou todos os limites. Mas dentro das propostas que a nossa comissão tem, além das visitas, de ouvir, de ir, e dia 16/4 estaremos de manhã em Pouso Alegre e à tarde em Juiz de Fora, do dia 24/4, em abril agora, estaremos de manhã em Curvelo, onde o Hospital Imaculada Conceição e do Hospital tem 2 hospitais do Santo Antônio, mas o Hospital Imaculada Conceição, por causa de uma médica lá chamada Sandra, está levantando a região toda e conseguiu construir um moderno centro de oncologia, porque aquela região está toda desprotegida. Verdade. Né? Com dificuldades enormes aí, porque o governo federal que tinha que fazer, o governo estadual que tinha que fazer, não faz. Tem apoio do governo municipal, tem um pouquinho de apoio do governo federal, mas não fica pronto. Então tem 8 anos que está colocando isso. Então fica a Sandra lá e o Luiz Márcio trabalhando, a população ajudando e não vê aonde o doente vai ser colocado. Mas nós temos uma proposta que foi colocada no governo passado, a nível de BDMG, e o governo não entendeu a nossa proposta. A equipe econômica é sempre doída. O que é? Em Minas Gerais tem um fundo de pró-tecnologia que as empresas de tecnologia que vierem a se implantar aqui, elas conseguem um empréstimo subsidiado pelo governo em torno de 4% de juros. O que nós propusemos? Que ao invés da Secretaria de Estado da Saúde arrumar um dinheiro para o hospital ali não fechar, um outro para um custeio para o hospital não fechar, que dá de 600 a 1 bilhão de reais por ano, que ela pegue 200 milhões de reais, coloque num fundo garantidor, como o governo passado fez para a tecnologia, e aí o restante receba do BNDES e com esse fundo garantidor possa emprestar o dinheiro para os hospitais a 4%. Nossa comissão vai visitar o pessoal do BNMG e, se for o caso, nós iremos até o governador. Por quê? Evita do mau gasto, que é um outro problema também que nós temos. Então nós temos a solução. O BNDES empresta para o BNMG, coloca o dinheiro lá, 200 milhões. A dívida dos hospitais filantrópicos está em 2 bilhões de reais. A 20% ao ano dá 400 milhões de reais. Quer dizer, impagável, não tem jeito. E nossa comissão vai colocar propostas e vamos atrás de como resolver isso. Eu queria só também abordar um outro tema que eu acho que é importante, que faz parte dentro do contexto todo, com relação aos papéis dos hospitais de cidades de médio porte. Não adianta nada investir milhões, bilhões na Santa Casa de Belo Horizonte, né, no Luxemburgo, no Hospital da Baleia, no hospital lá de Itaobim. Itaobim é uma cidade, vou chegar a Itaobim, mas lá de Governador Valadares, de Montes Claros, Uberaba, Uberlândia, porque não vão dar conta, né, de atendimento das ambulâncias que vão levar os pacientes, não vão dar conta das centrais de marcação de consultas, que aquilo ali deve ser a antessala do inferno, né, para os pacientes, não para os profissionais. É o SUS fácil. O tal do SUS fácil. Porque quando você coloca o nome ali na central daquela, fica 3 dias, 4 dias do paciente. Dias. 30 dias o paciente já esperando aquele telefonema milagroso. Olha, consegui sua vaga lá em Teoflotone, você pode sair de Itaobim para Teoflotone. Não vão dar conta os hospitais, os grandes hospitais. Então, a estratégia que eu vejo do governo, eu vejo 2 estratégias importantes. Primeiro, o fortalecimento das cidades de médio porte. Eu quero só reportar novamente lá para o norte de Minas. Você tem Montes Claros. Montes Claros você tem um hospital universitário, que é um belíssimo hospital, mas com um atendimento restrito, porque ali é o ensinamento médico, não é o volume de pacientes. Você tem o Hospital Arotorinho, como o doutor Arlen falou, um hospital já de muitos e muitos anos, que cada dia que passa ele encolhe um pouquinho mais, porque ele não tem como atender a demanda que chega a ele. Hospital de Wilson de Quadro, que atende mais na área do paciente do câncer. E sobra para a Santa Casa de Montes Claros. Se nós não preocuparmos em fortalecer o Hospital de Januária, que é uma micro-região, ela atende ali 12 cidades, lá em Janaúba, lá em Bocaiúva, lá em Coração de Jesus, lá em Porteirinha, né, lá em Salinas, se nós não fortalecermos esses hospitais de médio porte, das cidades polos, assim, micro-regionais, não vai dar conta
a Santa Casa não vai conseguir atender. Isso se é porta aqui para a metropolitana. Claro. Você tem que investir lá em Birité, você tem que investir Contagem. lá em Contagem, você tem que investir lá em Sete Lagoas, né? Então, isso aí tem que ser uma política de governo. E nós temos que começar a discutir a exaustão, esse programa de governo de fortalecimento desses pequenos hospitais, desses médios hospitais. E o outro assunto que eu queria tratar aqui é um programa lindíssimo, importantíssimo do governo do estado, que era a construção dos hospitais macro-regionais de urgência e emergência. Por exemplo, o Hospital do Trauma lá em Montes Claros foi projetado para ser construído em parceria com a Santa Casa de Montes Claros e que vai desafogar todo o atendimento do trauma, não é só da cidade de Montes Claros, uma cidade de 400 mil habitantes, não. É de uma região de 1,5 milhão de habitantes. Lá em Governador Valadares, que começou e parou. Lá em Sete Lagoas, que começou e parou. Lá em Divinópolis, que começou e parou, ou nem começou. Lá em Nanuque, lá no Mucuri, que o hospital nem começou. Sabe por quê? Porque o Estado liberou um recurso para poder fazer a licitação do projeto. E depois que o prefeito licitou o projeto, o prefeito lá, o Ramon Ferraz, licitou o projeto, veio o DEO e falou, não, esse projeto é errado. Você tem que o projeto, a licitação era de 1.200.000 e o Estado liberou 400 mil. E o município licitou. E o município passou o dinheiro para a firma ganhadora. Agora sabe o que o Estado está querendo? Recolher o dinheiro de novo. Quem vai pagar isso? A empresa que ganhou o projeto errado, licitado errado, por conta do Estado, ou a prefeitura que não tem o dinheiro e o Estado não assume. Então são desencontros que acontecem que são absurdos. Então eu acho que tem que parar, o falso está muito certo, está correto. Olha, vamos rever os projetos todos. Aqueles projetos importantes, como o ProHospital, Farmácia de Minas, que são importantes, mude o nome. Porque não foi o PSDB que fez lá, eu não sou do PSDB, eu não tenho nada com essa briga de PT com o PSDB, não. Né? Meu partido é o PDT, muda o nome. Põe o nome que o Pimentel quiser, o Falso quiser, mas dá continuidade a esses projetos. Não pode interromper um projeto dessa natureza. As farmácias de Minas estão erradas? Estão. O erro foi lá na origem, porque soltaram o dinheiro para o prefeito, que não dava conta para construir a farmácia. O que o prefeito fez? Começou e não acabou. E agora? Como é que vai fazer? Mas tem muitas que já acabaram, já estão Tudo bem. Andando. Nós temos também aí, né, 1.600 postos de saúde novos feitos nos últimos 10 anos que desafogaram, melhoraram. Quer dizer, tem muita coisa boa também no inclusive SUS do governo que está sendo feito. Só terminando meu raciocínio, eu acho que o que está certo tem que dar continuidade. O que está errado, ou tem que ter uma mudança de postura, mudança de curso. Errar é humano. Reconhecer o erro é a coisa mais importante que tem, é grandiosa. O secretário está fazendo isso. Só terminando, Jean. Então eu advogo essa tese. Vamos aplaudir nos acertos, vamos mudar o curso dos erros do passado, mas vamos pensar lá no doente, lá na ponta, que não pode pagar a conta, que está de saco cheio com o que está acontecendo e que precisa ter uma porta aberta para poder ele e a sua família e a população brasileira ter o direito ao recurso da saúde. Só complementar, 30 segundos aqui, essa questão dos hospitais regionais, gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque depois nós vamos construir elefantes brancos. Muito bem. Então, o que acontece? Chegar e falar assim, não, nós vamos chegar, o Hospital do Trauma está pronto lá em Montes Claros. Nós vamos entregar para a Prefeitura, para a Santa Casa, o que é? Quem vai custear? Esses hospitais, eles terão que ser hospitais públicos estaduais. Porque o governo do estado é que vai ter que bancar isso aí. Se ele vai ter força de buscar o recurso lá em Brasília, e eu acredito que agora está na hora dessas coisas acontecerem. Por quê? Falava-se muito aqui, o boato era de que o dinheiro não vinha porque o governo daqui não era alinhado com Brasília. Agora é alinhado, é o dinheiro vir e esses hospitais ficarem com o Estado, porque senão vira outro caos. Só reiterando, acho que os colegas colocaram muito bem, mas quando se fala na paralisação das construções, a população, os prefeitos, às vezes podem ficar assustados, né? E como foi colocado aqui, o nosso secretário assumiu lá perante a comissão, né, que o que é bom vai continuar. Né? Ele assumiu lá conosco, assumiu com a população que o que é bom vai continuar. E realmente nós temos que repensar algumas situações, umas que não iniciaram ainda, né? A proximidade com outra cidade, como nessa nova rede que se coloca aí, tem que se pensar. Quando o Carlos coloca a situação do paciente que sai, por exemplo, o Itaubinho, o Araçaí, Almenara,
pede vaga, por exemplo, para Teoflotone. Ó. Né? Eu visitei o hospital em Teoflotone essa semana, onde nós tínhamos no interior, em Taubim, um paciente com 40, 60 dias com fratura de fêmur, está há 30, 40 no Santa Rosário com a mesma fratura de fêmur. Ocupando o leito. Ocupando o leito, gastando alimentação, se alimentando, água, alimento, deixando de gerar renda para a sua família. E depois, quando for passar pelo ato cirúrgico, nós como cirurgiões sabemos que vai ser muito mais difícil o ato cirúrgico, né? Se gastando muito mais. Nós temos, a população precisa saber também, questionar também, nós temos ou não hospitais particulares que deveria estar fazendo o atendimento, onde o principal parceiro é o SUS, e ele não está honrando com essa parceria com o SUS, está dando mais prioridade para o particular e para o plano de saúde. Então, todas essas questões nós temos que levantar. Joanita, assim, um registro aqui, sublinhar a fala do deputado Carlos Pimenta, de maneira republicana, e eu acho que é por esse entendimento que tem que passar a saúde, a gente precisa mesmo. Os hospitais regionais, né, que estão aí sendo construídos, e alguns deles sem o mínimo de planejamento, para poder chegar depois e saber de onde vai ser o custeio, Arlen. Quem que vai custear esses grandes hospitais? E a gente tem que ter muita responsabilidade, porque eles não virem, né, elefantes brancos. Porque a gente vê determinadas situações, e eu não sei por qual medida foi feito isso, ele concorre com uma estrutura já existente. Então é necessário que a gente fortaleça na perspectiva, né, de criar as redes regionais, ver o que cada região tem de vocação de saúde, para que a gente aproveite essa capacidade instalada para poder ofertar os serviços, né? Então é fundamental. Por exemplo, no município de Contagem, nós temos 20 milhões, Arlen, deputado Arlen, 20 milhões da nossa participação pactuada integrada, que financia os procedimentos de média e alta complexidade, vão todos para Belo Horizonte. Agora, a gente consegue, né, executar esses 20 milhões? Ou seja, o usuário de Contagem, ele é atendido em Belo Horizonte? Eu te afirmo que não. Então é necessário que a gente tenha esses critérios, que a gente tenha um forte investimento em regulação. Então a gente utiliza de R$7 mil de hora do nosso helicóptero para levar um doente de um lugar e leva ele para outro que não vai resolver a situação. Então a gente precisa ter um incremento na regulação, né? O SUS Fácil, ele não tem nada de fácil, né? A gente fica sempre aí cobrando, né, para que a gente tenha uma efetividade, para a gente regule melhor esse... A gente já tem uma falta, um déficit, né, de leitos hospitalares, e o pouco que tem a gente utiliza mal. Então é preciso, né, que a gente tenha um investimento forte, né, nos procedimentos de regulação, para a gente saber, né, dar um atendimento melhor. E temos que voltar ao ente federado que tem o dinheiro para fazer isso. Agora, você vê, por exemplo, essa questão que o Jean falou aí, né, dos hospitais filantrópicos, que tem que fazer o serviço particular, às vezes em detrimento do SUS. O que acontece é o seguinte, se o hospital ficar só com o SUS, ele fecha. Então, você vê o balanço da Santa Casa de Montes Claros. O ano passado, a Santa Casa faturou 157 milhões e teve um lucro de R$100 mil. Por que ela teve um lucro de R$100 mil? Ela atendeu muito doente de SUS, mas ela conseguiu atender plano de saúde particular. Então, do balanço da Santa Casa de Montes Claros, 50% do dinheiro que ela recebeu foi de órgãos públicos. E os outros 50% foi de particulares e de convênios, que serviram para quê? Para subsidiar o subfinanciamento do SUS. Claro. Quer dizer, isso não pode continuar. O hospital não dá conta. Ele tem que ficar quebrando a cabeça como é que ele arranca o dinheiro ali do coitado do usuário que está ali, tem que às vezes vender o que não tem para poder pagar um tratamento médico hospitalar, né? E ele poderia fazer isso pelo SUS se tivesse pelo menos o custo ali. A comissão está botando o dedo e a comissão está trabalhando unida, né? Temos nossos pensamentos ideológicos aí, né, que são colocados algumas vezes, de quem que é a culpa, mas estamos chegando num consenso e está todo mundo com muita vontade de trabalhar. Tanto que na semana passada nós tivemos 3 audiências públicas, tivemos 2 visitas, quer dizer, foram 5 ações da Comissão de Saúde e vai ser assim até o final do ano. Ok, obrigada. Deputado Carlos, por favor, peço que o senhor conclua, né? E só avisando que o nosso tempo está acabando. Não, está certo. Eu acho que foi um bom debate. Eu entendo de que o governo de Minas, ele efetivamente está priorizando
a questão da saúde, tanto é que colocou um secretário muito competente. Eu estou feliz por isso, eu não tenho nenhum problema, mesmo estando na oposição, de reconhecer, de aplaudir os acertos. Eu quero reconhecer e aplaudir os acertos. E para terminar, eu acho que é importante envolver todos os membros, os agentes responsáveis pelo fornecimento de uma saúde de qualidade. Nessa semana eu estive com o promotor de Justiça de Montes Claros, doutor João Paulo, que é responsável pela saúde. Ele está entendendo de que ele tem que conversar, ele tem que se inteirar mais. Foi uma reunião espetacular e no dia 23 nós estaremos em Montes Claros participando de um debate da Comissão de Saúde, 23 de abril, lá em Montes Claros. Eu espero que seja um momento mágico lá na região, convidando todos os prefeitos da região, ou pelo menos os secretários da região, para que a gente possa desnudar estes problemas que estão acontecendo e trazer para cá, mostrar ao secretário que a região é uma região carente, tem que ser tratada desigualmente, é uma região que nós não podemos fazer com que a Santa Casa pague pelo atendimento da saúde pública. De 23 de abril você está convidado para estar em Montes Claros e debater com a comissão na Câmara Municipal a saúde pública de Minas, especialmente do norte de Minas. Ok, queria agradecer a participação de todos, a presença, lembrar que a programação aqui do trabalho das comissões está disponível no site da Assembleia e agradecer também a sua companhia. Até a nossa próxima edição.